Boa noite a todos. É muito bom revê-los aqui mais uma semana. Joia. Agradeço já inicialmente a presença de vocês. Eu vejo aí os mesmos rostinhos aqui, os mesmos nomes. Fico feliz de saber. Fiquem tranquilos que, para quem se lembra, eu sou observador e eu vejo vocês aqui, estou vendo vocês aí toda semana assistindo, levando a sério. Isso faz muita diferença também, tá? Então, gente, ó, na aula de hoje, vou colocar o pessoal no mudo. Na aula de hoje, então, nós vamos ver uma parte do direito que é bem interessante. Ela faz parte dos chamados direitos da personalidade, joia? E os direitos da personalidade são aqueles que estão expressos lá no do artigo 11 até o artigo 20, né, 21 do Código Civil, tá? Aceitando o pessoal. Dentre, então, esses direitos da personalidade, nós temos aí o nome, a imagem, a honra, né? Então, são vários os direitos da personalidade. Lembrando que aquele rol do artigo 11 e seguintes do Código Civil, ele não é um rol taxativo de direitos da personalidade. A exemplo aí, nós temos as partes do corpo, joia? As partes do corpo vivo, né? Como compõem os órgãos e assim por diante. Então, não são só aqueles que estão expressos ali no artigo 11, joia? A peça de hoje, ela é uma peça que ela pode ser feita no viés administrativo. Olha que bacana. Então, a parte, ela tem a oportunidade de ingressar com essa peça, desculpa, junto diretamente ou de forma administrativa, ok? E aí o que acontece? Lembrando que pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição, uma vez que o Estado chamou para si a denominada jurisdição, essa então gera um dever/poder do Estado em prestar a própria justiça, correto? Então, ela não pode criar obstáculos de acesso a ela. Por isso que a gente fala da inafastabilidade da jurisdição. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu não posso obrigar a parte a ingressar com um procedimento administrativo antes de ingressar com um procedimento judicial. A exceção dessa regra, ou melhor, a única exceção, nós temos lá as ações previdenciárias, correto? Mas então, retomando o nosso fluxo, dentro dos direitos da personalidade, nós temos o chamado nome, joia? Lembrando, então, que o nome do indivíduo é um direito constitucional, está lá na ordem constitucional. Além disso, no artigo 16 do Código Civil, diz que todos têm direito ao nome, não é isso? E se não bastasse, nós temos uma lei que chama Lei de Registros Públicos, a denominada LRP, que é a Lei 6015 de 73. Essa lei, então, ela traz como é que funciona o procedimento da averbação do nome, a questão da composição e assim por diante, ok? Lembrando, então, que o nome ele é composto do prenome, chamado também de nome próprio, que é o Maria, é o João, ele pode ser simples ou composto, né? Luiz Gustavo ou só Luiz, isso é o que nós chamamos de prenome. Além disso, nós temos o patronímico. O que é o patronímico? O patronímico é o sobrenome da família, joia? Por que nós temos, então, essa estrutura quanto ao nome? Porque a própria história do nome remete à própria história da humanidade. Num primeiro momento, nós tínhamos muitos, apenas e tão somente João, Maria e assim por diante. Se vocês forem dar uma analisada nas próprias passagens bíblicas, vocês vão ver que é interessante. João de tal lugar, ou seja, começou-se a necessidade de diferenciar o nome da pessoa quando ele vivia em sociedade. Não bastava mais falar João, porque eu tinha vários João. Então eu tenho João de tal lugar, para poder referir o nome de uma determinada cidade,
ou ainda a sua profissão, ou ainda o nome dos pais, João, filho de Maria. Então, esta questão da formação do nome, ela se confunde até mesmo com a formação da sociedade. Olha que interessante. Joia? Vamos dar uma olhada em algumas... Opa, não é assim que faz. Quase que eu fiz errado. É aqui. Vamos compartilhar minha tela. Antes disso, vamos dar uma lida num casinho aqui. Ó. Eu acho que é mais legal, ou mais bacana, ler o caso e depois ler as normas. Acho que fica mais didático para nós. Se não travar tudo. Agora acho que deu. Ficou preto, pronto. O que está piscando alguma coisa aqui? Todo mundo está na sala. Está tudo ok. Vamos lá. Então vocês estão vendo aí o nosso casinho. Diz lá, ó. Darth Vaderson Santos da Costa, nascido no Rio de Janeiro, ou seja, o Darth nasceu no Rio, hoje ele mora lá em Cotriguaçu, Mato Grosso, e aí, cadê a Anne aí na sala, né, reclamando dos meus casos, que são tudo lá em Minas, aí coloquei em Cotriguaçu e ela não está assistindo. Depois manda um WhatsApp para ela xingando ela. Pode mandar, fala que o professor que falou. Mas tudo bem. Ele, então, ele é ator, e ele procurou você alegando, então, que desde a infância, esse nome que ele tem trouxe muitas complicações, joia? Durante a infância, então, o pobre Darth sofreu preconceito, foi motivo de chacota, na adolescência ele sofreu bullying, ele teve até mesmo a exclusão de seus amigos por causa do nome. Olha que interessante. E aí, em 9/4/2020, o Darth completou 18 anos. E aí ele estava assistindo uma reportagem na televisão e ele ficou sabendo, então, que é possível a alteração do nome diretamente no cartório. Para quem não se lembra, na Lei de Registros Públicos, diz que a pessoa, a assumir a maioridade civil, ou seja, completar 18 anos, ela tem 1 ano para fazer o pedido de alteração do pré-nome, joia? Para poder pedir, então, a alteração daquele nome. E isso, não há nem necessidade de demonstração que esse nome possa trazer constrangimento, beleza? Então, olha só, ele ficou sabendo disso na reportagem, e aí o que ele fez? Ele ingressou com um procedimento administrativo lá, ele entrou com um procedimento junto ao cartório, pedindo então para ser alterado o nome, tá? Mas esse foi negado, tadinho, olha lá. O oficial registrador então negou, e ele disse então, o oficial registrador, que na lei não tinha fundamentação jurídica para poder proteger o pedido então do Darth. Olha que sacanagem. Então o Darth, ele procura você para que tome então a medida jurídica cabível. Joia? Gente, este caso aqui é um caso muito simples, bem simples. Joia? É uma petição até muito corriqueira, uma peça pequena, mas é uma peça aí que faz total diferença na vida da pessoa. Como eu disse, o nome é um direito personalíssimo. Imagina, ele ficou 18 anos então sofrendo esse monte de consequências do nome, e hoje ele tem o direito de mudar. Mas vamos ver se realmente ele tem o direito de mudar. Vamos ver a lei. Olha só, vamos lá. Já aparece vocês aqui. Não sei se está aparecendo. Apareceu. Jóia. Olha só, tá pequenininho, mas tenta aumentar um pouquinho a letra disso aqui, senão fica tudo embaçado para vocês. Ele não aumenta quando está com o negocinho. Ah, beleza. Mas vamos lá, vocês vão acompanhando aí. Olha só, diz assim, ó. Vem lá no artigo 1º. Nossa, deu um pau danado aqui. Deixa eu tentar compartilhar de novo com vocês. Pronto. Agora ficou bom. Olha só, diz então que a República Federativa do Brasil tem como fundamento. E aí ele traz vários fundamentos. Mas eu queria chamar a atenção ao que diz o artigo 1º. Nossa, está crescendo aqui ainda o trem. Para de crescer, filho. Olha o que diz o artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. Diz assim, ó, que é um fundamento da República do Brasil, então, a dignidade da pessoa humana. Gente,
A dignidade da pessoa humana, agora está aumentando, diminuindo sozinho, está ótimo. A dignidade da pessoa humana, ela é um fundamento, então, da nossa república. Só que, se você viesse para mim e falasse assim, professor, me dá um conceito da dignidade da pessoa humana, e aí eu até orienta você depois a procurar o vídeo do professor Rodolfo. Eu vou colocar como material de apoio para você o vídeo do professor Rodolfo quando ele estava na faculdade explicando o que é a dignidade da pessoa humana. É bem legal. A dignidade da pessoa humana, ela é um conceito abstrato, ela é um direito, mas ela tem um conceito abstrato. Sabe por quê? A depender de cada caso, eu vou fazer uma interpretação da dignidade da pessoa humana diferente. Se for na saúde, eu vou falar que a dignidade sobrepõe os interesses do Estado, assim por diante. Se for, por exemplo, na questão do nome, eu vou falar, olha, o nome da pessoa ele tem que ser preservado, a não preservação pode gerar um dano a ele, que vai fazer um dano à sua própria dignidade, assim por diante. A dignidade da pessoa humana, muito embora tenha um conceito muito abstrato, ele é cabível em quase todas as peças. Mas quando nós discutimos a questão de nome, gente, ela vem assim, quase que com um elemento fundamental. Principalmente quando eu discuto honra, né? E ainda quando eu discuto a questão do nome trazendo constrangimento, beleza? Então o nome faz total, a dignidade da pessoa humana faz total diferença quando a gente discute a questão do nome e do dano do nome. Aí, olha só, vamos lá no artigo 3º. No artigo 3º da CF, ele traz, então, quais são os objetivos fundamentais da nossa República, beleza? E aí, olha só o que ele diz no inciso 4. Ele diz assim, ó, promover o bem de todos. É tipo assim, que o objetivo do Brasil é ser um paizão para todos, porque ele quer, então, promover o bem de todos. E aí ele diz, sem preconceito de origem, de raça, de sexo, cor, idade, e olha que legal, e quaisquer outras formas de discriminação. Ou seja, quando eu tenho uma questão de nome que traz constrangimento à parte, eu posso falar que isso ocorre uma discriminação. Porque esta fundamentação, ela serve até mesmo para a questão de gênero. Quando, por exemplo, eu tenho um transexual com toda a figura feminina, e aí ele chama João, aquilo traz constrangimento para ele. Joia, traz uma discriminação. Esta também seria a tese aproveitada. Joia? Vamos lá olhar o Código Civil. Ficou grande, mas está ótimo, vamos que fica grandão. Olha só, primeiro vamos ver o que diz o artigo 10. Ele diz, então, que será feita a verbação em registro público, está lá, das sentenças que decretam a nulidade, anulação do casamento, divórcio, blá, blá, blá. E olha o que diz o 2, dos atos judiciais ou extrajudiciais que declarar e reconhecer filiação. Beleza, então todos esses atos devem ser registrados. Fala, beleza, professor. Mas vamos continuar, eu quero chamar a atenção ao 16. Olha só o que diz o artigo 16. Toda pessoa tem direito ao nome. Nele, então, compreendido o prenome, lembra, João, e o sobrenome, que nós chamamos de patronímico, né? João da Silva, joia? Beleza. Isso daqui, olha que legal, está protegido dentro de um capítulo próprio chamado dos direitos da personalidade. Não confunda direitos da personalidade com direitos personalíssimos, tá? Isso aqui é direito da personalidade. Joia? Então ele tem direito, a pessoa tem direito ao nome. Só para vocês entenderem, olha o que diz o artigo 17. O nome da pessoa não pode ser empregado por outra em publicações, as questões que exponham ainda a questão de difamação. Olha como é que o nome é protegido. Olha a importância do nome da pessoa. Joia? Se você vê o 18, diz lá que não pode ser usado o nome da pessoa em propaganda comercial e assim por diante. Isso mostra, então, essa importância que o nome tem dentro do ordenamento jurídico. Joia? Agora, olha só, vamos ler esta lei bonitinha aqui, que é a Lei 6015 de 73. Beleza.
Olha só o que diz o artigo 56, então, da lei. Diz assim, ó, o interessado, no primeiro ano após ter atingido a maioridade civil, ou seja, ó, maioridade civil 18 anos, então ele tem um prazo aí decadencial de 1 ano para poder, então, realizar isso aqui, ó. O interessado, no primeiro ano após ter atingido a maioridade civil, poderá, pessoalmente ou por procurador bastante, alterar o nome, desde que não prejudique os apelidos de família, averbando-se a alteração que será publicada, deixa eu aceitar o pessoal, que será publicada, opa, tem mais gente esperando aqui, vamos aceitar todo mundo, que será, cadê? Que será publicada pela imprensa, correto? E aí, olha só, no 57 ele complementa, deixa eu colocar o mudo aqui, do 57 ele complementa lá, a alteração posterior de nome, somente por exceção e motivadamente, você vê que é uma exceção, após a audiência do Ministério Público, será permitida por sentença do juiz a que estiver sujeito ao registro, arquivando-se o mandado e publicando-se a alteração pela imprensa, ressalvada a hipótese do artigo 110 dessa lei. Gente, o que acontece? O artigo 110 ele foi reformado por uma legislação de 2017 agora, dizendo que pode ser feito diretamente no cartório e ainda sem ouvir o Ministério Público. Olha que legal. Então, só vai ser necessário ouvir o Ministério Público se for uma demanda judicial. Se for um procedimento administrativo, não é necessário ouvir o Ministério Público. Joia? Ah, deixa eu mostrar um negócio para vocês. Vocês estão achando que eu minto, né? Deixa eu abrir aqui. Eu esqueci de mostrar para vocês o nosso caso. Vamos voltar para o caso aqui. Pronto, apareceram aí, ó. Vem contando o caso. Vocês acham que isso daqui é só um caso simulado? Olha aqui embaixo, aqui. O que vocês vão ver, ó? O Darth Vader existe. Joia? Não é apenas e tão somente um caso hipotético. Então, qualquer coincidência é mera coincidência. Beleza? Olha só. Por que eu estou mostrando esse documento? Porque, olha, nós estamos vendo ali que ele tem o nome, obviamente os documentos pessoais dele estão apagados, tá, gente? Para não gerar mais constrangimento ao pobre Dart. E aí, olha só, vem a filiação, que não interessa, tem a naturalidade dele. Diz que ele nasceu no Rio de Janeiro. A data de nascimento também está coberta, questão de proteção. Mas olha que bacana. Os dados do registro dele são públicos, tá? Então tá lá, olha, ele foi devidamente registrado lá no livro 924, as folhas 209, beleza? Lá no Rio de Janeiro. Então, o Darth Vader realmente existe. Não é apenas um caso hipotético do tio aqui. Vamos lá. Vamos ao nosso quadro branco. Joia? Vamos escrever o textinho. Vamos lá. Moçada, primeira coisa que a gente tem que pensar é que esta é uma petição inicial, beleza? Se é uma petição inicial, ela vai ser um pouco diferente da última peça que nós fizemos, porque lá naquela última peça que nós fizemos, nós já tínhamos o endereçamento da peça completa, joia? Como vai ficar essa? Ao juízo dá, lembrando que tem que ter o risquinho, porque eu ainda não sei para qual das varas vai, mas tem uma dúvida minha. Olha só, esta demanda vai para a vara de família ou para civil? E aí lembra da dica que eu disse. Olha só, vou até compartilhar de novo o negocinho da tela aqui. Cadê? New Char. Vamos lá na lei. Olha só que interessante a lei. Na lei, eu estou lá, ó, capítulo 2, dos direitos da personalidade. Então, eu estou perguntando para você, isso daqui vai estar no direito de família, no capítulo de família? Não. Se não está no capítulo de direito de família, está no Código Civil, vamos parar de compartilhar aqui, qual será, então, a vara que vai ser distribuída? Vara civil. Porque, pela lógica, se o conteúdo da minha demanda não está no capítulo lá do direito de família, a vara será civil.
da comarca D, e aí agora nós temos uma questão. Sabe qual? Esta demanda deverá ser proposta lá no Rio de Janeiro ou deverá ser proposta em Cotriguaçu? Ixi, errou. Gente, vamos lá. Olha só. De acordo com o artigo 53 do CPC, esta ação ela não traz, então, uma competência exclusiva. Tipo, olha, você tem que ingressar no Rio de Janeiro. Então, na ação de retificação de registro civil, o foro competente é o domicílio do autor, tá? Então, será de Cotriguaçu. Beleza. Pulei uma linha, coloquei lá 10 a 15 linhas, porque esta é uma petição inicial. Joia? Então, vamos ao nome do nosso autor, Dart Weiderson Santos da Costa. Beleza? E aí, olha só, vai começar agora uma coisa bem interessante. Só para quem está assistindo a aula e não vai pegar um modelinho escondido lá no print de vocês. Na identidade, diz que ele nasceu no Rio de Janeiro. Então, eu sei qual é a nacionalidade dele? Sei. A nacionalidade dele é brasileira, porque lá diz que ele é natural do Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro fica no Brasil. Só que para a gente enganar quem não vai assistir, vamos escrever nacionalidade. Você que assistiu sabe que você vai colocar qual é a nacionalidade dele. Os outros que vão pegar só o print, não. Ó, malandragem, hein? Beleza. Depois disso, Estado Civil. Você vai ver como é que eu vou pegar o pessoal que está só pegando os prints. Você vai ver. Olha só. Então, ó, nasceu... Voltou o NAC. Nacionalidade, Estado Civil. Você também tem, no caso, qual é a profissão dele. Por coincidência, a profissão dele é ator. Olha que interessante. Darth Vader ator, né? Vocês viram lá que, no caso, traz, então, a profissão dele. Então, se o caso traz... Deixa eu abrir o chat que está piscando aqui. Opa. Não, não é maldade, não. Fica tranquilo. É bondade. Olha só. Então, no caso, traz a profissão dele. Beleza? Próxima informação. Inscrito no CPF sob número. Joia. Residente domiciliado na rua. Número, para quem, ó, mais uma vez, para quem não aprendeu ainda a fazer qualificação do autor, agora é essa, ó. Então, na rua, número, bairro. O caso traz a cidade. Cotriguaçu. CEP. Hoje eu vou escrever e-mail para ficar menor. Beleza, ó. Dart Weidson Santos da Costa, nacionalidade, estado civil, profissão. Lembrando que 2 dessas informações você já tem. Inscrito no CPF sob número. Residente domiciliado na rua, número, bairro, cidade, UF, CEP, endereço eletrônico. Beleza. Ele precisa de quem? Do advogado, não é? Que é o senhor. Nome do advogado. Inscrito na OAB/F sob número. Já coloca a procuração aqui para não esquecer. Cito na rua. E aí... vamos escrever, né? Deixa de ser preguiçoso. É dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Aí já desisti. Bairro. Cidade. UF. CEP. E-mail. Beleza? Colocamos lá todas as intimações e demais
notificações, vírgula, sob pena de nulidade. Joia. Qualificação clássica, gente, do autor, pessoa física maior. Joia. Depois qualifiquei o advogado. Aí depois nós vemos. Respeitosamente, a presença de Vossa Excelência, vírgula, Confu. Vamos lá, moçada. Qual será a pré-fundamentação? Deixa eu subir um pouquinho mais essa. Subir foi ótimo, igual a Xuxa. Vamos subir mais um pouquinho essa tela para sobrar mais espaço. Vamos lá. Vocês viram que nós começamos pela Constituição Federal. Então vamos começar por ela. Artigo 1º, inciso 3, que é o da dignidade da pessoa humana. Joia. Artigo 3º, inciso 4, que é o objetivo. Da CF de 88. Ó, beleza. Já matamos a CF de 88 aqui. Joia. Matamos a CF, foi ótima, né? O povo pira, né? Se fizer um trem desse. Não estou matando. Já matamos a fundamentação da Constituição. Então, o tio Norton fica bravo de eu matar a Constituição dele. Joia. Depois disso, ó, vamos colocar lá, então, o artigo 16 do Código Civil. Joia! Nós vimos aí que possui 2 artigos, na verdade são 3, o artigo 56, 57 e o 110, tá? É o 100, o artigo 100, lembrei. Da Lei 60, vou botar bonitinho, 6.015/73, chamada carinhosamente de LRP, ou Lei de Registros Públicos, tá? Então colocamos, ó, a Constituição Federal, o Código Civil, a Lei de Registros Públicos. Tá faltando o que aqui? Tá faltando o CPC. Isso mesmo, Aline, 319. Mas eu deixei ele aqui com um objetivo. Vamos voltar ao caso do tio Darth Vaderson. Olha só, vamos lá. Darth, por que eu quero agora que vocês leem, prestando atenção. É necessário pedir justiça gratuita para o tio Darth Vaderson? Porque, olha só, diz lá que ele nasceu no Rio de Janeiro, mora em Cotriguaçu, ele sofreu aí um bullying durante a infância, teve complicação, beleza. Diz que ele promoveu o procedimento administrativo, foi negado, e aí diz que ele te procurou. E aí eu tenho uma pergunta. Cabe justiça gratuita? Eu vou abrir o chat aqui, ó, para ver vocês respondendo para mim. Quem acertar ganha 1 ponto, tá? Eu vou pedir justiça gratuita ou não vou pedir justiça gratuita? Vamos lá. Só responder ela, coloca lá no chat lá. Vou pedir justiça gratuita ou não vou pedir justiça gratuita? Ele precisa da justiça gratuita? Ó, o Sérgio disse que não. Ó, o Flávio disse que sim. E aí? A Solange disse que sim. Temos 2 sim e 1 não? Vou pedir ou não vou pedir? E aí? Não, o caso não traz a deficiência. Ó, o José Neto disse que sim. Direito civil dele. Gente, olha só, vamos lá. Vamos lá, presta atenção. O Ricardo disse que sim. Gente, vocês não estão lendo o caso do Darth Davidson, não, hein? Vou fechar o chat aqui, ó. Olha só. Onde lá nesse caso, diz que ele está passando dificuldade financeira, diz que ele está desempregado, diz que ele está com as contas atrasadas. Lembra que o caso ele tem que te trazer alguma informação para você fundamentar o pedido de justiça gratuita. Este caso não traz nenhuma informação a respeito disso. Ou seja,
não tem pedido de justiça gratuita. Joia? Pedir justiça gratuita aqui, você teria que inventar algum fato, porque o caso não diz que ele está passando dificuldade financeira. O José falou, mas não tem nada a ver com direito adquirido? Não. Direito adquirido é quando eu tenho um direito que eu não preciso discutir, porque a lei já me garantiu isso. A justiça gratuita, eu tenho que comprovar a necessidade de pedir justiça gratuita. O acesso à justiça é um direito constitucional. Já a justiça gratuita deve ser demonstrada a necessidade. É até por isso que a lei coloca que quem pedir justiça gratuita sem necessitar poderá ser condenado no déctuplo do que tinha que pagar. Leia-se 10 vezes. Por isso que eu não posso pedir justiça gratuita sem necessitar de justiça gratuita. Joia? Então não é direito adquirido. Vamos voltar então para o nosso... Opa, peraí, está piscando de novo lá. Joia? Vamos lá. É porque é tanta tela que eu vou abrindo aqui nesse programinha que eu acho que o programa fica doido comigo. Vamos aqui. Joia? Vamos continuar. Por que eu parei de fazer isso? Porque se coubesse justiça gratuita, eu tinha que colocar aqui o artigo 98. Mas eu não vou pedir justiça gratuita. Então eu vou colocar apenas o 319 do CPC. Joia? Então coloquei toda a pré-fundamentação aqui. Fiz isso, verbo. O verbo é propor. Joia? Gente, existe uma grande confusão no nome dessa peça, tá? O nome mais correto é a ação de retificação de registro civil. E eu vou falar um pouquinho sobre isso. Olha só, não é raro, na prática, nós vemos ação de alteração de registro civil. Também não estaria incorreto, mas o nome correto dessa demanda é retificação. Joia? Sabe por que acaba gerando uma dúvida? Muitas das pessoas acham que retificação é só quando está errado, né? Ele leva na tradução literal ou do significado literal da palavra. Mas a retificação aqui significa consertar, retificar para colocar um novo nome, tá? Então, tanto faz alteração de registro civil ou retificação de registro civil. Muito embora a retificação de registro civil seria o mais tecnicamente correto. Joia? E aí eu tenho uma pergunta. Vou abrir o chat de novo. Quero ver vocês responderam. Vamos lá. Eu estou me sentindo carente hoje. Preciso conversar com vocês. Saudade. Olha só. Vamos lá. Quem vai estar no polo passivo dessa ação? Ou seja, quem vai ser o réu dessa ação? A mãe dele? O Ministério Público? Quem vai ser o réu? O oficial, professor. O oficial não quis. E aí? Responde lá no chat para nós. Quem vai ser o réu da ação de retificação de registro civil? Não tem réu, disse o Ricardo. Não tem, disse a Aline. Alguém discorda? Vamos lá, vamos criar treta. Aqui é curso do direito, lembra? Amor à treta. Vamos lá, ninguém discorda? Tem réu nessa ação? E se tem, quem será o réu dessa ação? A mãe, professor. A mãe dele. Porque como é que uma mãe coloca o nome de Darth Vader? Mas é um nome bonito. Eu, por exemplo, adoraria ter um filho chamado Darth Vader. Mas vamos lá, moça. Vou fechar o chat aqui, ó. Não tem réu, tá? Então, a ação de retificação de registro civil não tem réu. Então, conforme fatos e fundamentos a seguir expostos. Beleza? Então, temos aí a primeira parte da nossa peça. Endereçamento, qualificação do autor, qualificação do advogado, pré-fundamentação da peça, nome da ação e aí o fechamento, então, dessa primeira parte. Este daqui, eu vou até salvar aqui. Este é aquela primeira parte. Ixi, deram uma rabiscada frenética aqui, ó. Vou apagar a rabiscada que vocês deram aqui, ó. Tá de castigo quem deu rabiscada.
Esta é a primeira parte da nossa pecinha, joia? A primeira parte. E aí, então, qual será o próximo tópico? Os fatos. E aí eu quero chamar a atenção ao quê? Gente, olha só. Este caso é um caso muito pequenininho. Não tenham preguiça de fazer os fatos completos. Ele é um caso que ele tem que ser completinho. E o caso dele é pequenininho, vocês viram lá, né? Tipo, vai dar 2 parágrafos de fatos, se der estudo, né? Então, os fatos é pequeno. E aí, eu vou colocar aqui, ó, tem muita gente ainda não colocando, tá? O fechamento dos fatos. Então, lembrando que você vai ter aqui, obviamente, que escrever os fatos. Vou colocar uma reticência. E ao final, você tem que fechar os fatos. Aqui nessa peça, gente, você pode chamar de autor, tá? Pode chamar de requerente, pode chamar de demandante, tá bom? Este daqui não é um procedimento, é uma ação. Se ela é uma ação, eu posso chamar de autor. Não se esqueçam disso, joia? E aí, então, só vou colocar o fechamento dos fatos, porque teve gente de manhã que pediu e eu vi que tem peça que está sem. Lembrando, gente, que não é necessário justificar. Lembrando que não é preciso, não é necessário justificar a propositura da demanda. Assim, ó, dá um exemplo. Não façam isso. Diante do exposto, após a negativa do oficial registrador em realizar a alteração de forma administrativa, busca a prestação jurisdicional. Gente, não façam isso. Não é necessário justificar a propositura da demanda, tipo quase escrevendo um caso lá, 10 parágrafos. Não. Este fechamento é o fechamento padrão. É aquele fechamento clichê, quando pouco é muito. Então façam ele que não dá BO. Gente, falta 1 minuto para encerrar então os nossos 40 minutos. Como passa rápido com vocês? Então, como nós vamos fazer? Novamente, deixa eu só gravar essa telinha aqui para vocês. Como nós vamos fazer? Deixa eu interromper o Stop Share. Antes que caia todo mundo. Então, ó, eu encerro esse vídeo. Já já a gente volta com a segunda parte. Não me abandone, tá? Nossa, eu tinha esquecido de aceitar a Pamela aqui. Agora que eu vi que tá piscando. Desculpa, Pamela. Depois você olha lá, vê que eu pedi desculpa para você, que eu não vi que você estava piscando para entrar. Então, olha só, já já a gente retorna com a segunda parte, beleza? A gente faz a segunda parte, a fundamentação e os pedidos juntos. Até breve. Gente, ó, então continuando, eu estava esperando o pessoal aceitando os convites aqui. Então, continuando de onde nós paramos. Deixa eu só colocar todo mundo no mudo. Vamos à nossa telinha. Se eu esquecer o microfone de alguém ligado, por gentileza, só fechar. Gente, vamos lá. Então, a gente estava nos fatos da peça, certo? E lá, então, vou deixar ele aqui em cima, só para a gente não se perder. Jóia. Próximo tópico, ó. E aí, preliminarmente, tem uma... Opa! Eu não sei como é que coloca interrogação aqui, que legal. Enfim, tem preliminarmente? Vamos lá, olha só. O primeiro tópico que nós colocaríamos no preliminarmente seria o quê? A justiça gratuita. Tem tópico de justiça gratuita? No YouTube? Não tem tópico de justiça gratuita, certo? Põe aí. Segundo, o segundo tópico que nós colocaríamos seria da audiência de conciliação. Tem audiência de conciliação? Não, porque não tem requerido, não vai ter audiência de conciliação. Beleza. Tem jeito de colocar tutela de urgência? Não, porque a tutela de urgência aqui, ela já satisfaria o próprio direito, então não cabe tutela de urgência. Imagina, falar, não, concede a tutela e depois, então,
o juiz, ao final, entende que não cabia tutela, retifica de novo. Ele tira a segunda via, terceira via dos documentos. Não tem jeito. Então, não cabe tutela aqui. Então, olha só, não cabe justiça gratuita, não cabe audiência de conciliação, não cabe tutela. Cabe inversão do ônus da prova? Contra quem? Não tem nem requerido inversão do ônus da prova. Cabe, em regra, nas ações consumeristas. Então, deixa eu só colocar todo mundo no mudo aqui, eu estava esperando você acabar de entrar. Então, não tem tópico preliminarmente. Não. Só coloquei para quem copiou apagar. Viu como é que eu sou mal? Beleza. Então, o segundo tópico aqui já é o quê? Os direitos. E o tópico 2.1 da retificação do registro civil. Joia? Esse já é o tópico. Gente, neste tópico aqui, nós devemos lembrar que tem que ter 3 momentos bem determinantes. Primeiro, o mini-fato. Então, você tem que dizer que ele foi registrado com aquele nome, blá, 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 blá. Joia? Já aqui dentro da parte da fundamentação, vai ter que ter, no mínimo, 2 parágrafos. O primeiro parágrafo da fundamentação, ou o segundo parágrafo desse tópico, deverá, então, trazer a parte constitucional. Você trazer lá o artigo 1º, inciso 3, trazer o artigo 3, inciso 4, falar sobre a questão desses prejuízos que tem ocasionado o nome dele, beleza? Então, isto é a primeira parte que deve constar neste parágrafo. O próximo parágrafo. Aí, se você quiser já colocar o artigo 16 do Código Civil também, falando a questão, então, que o direito ao nome, né? Aquela questão de ter um nome, inclusive com o patronímico da família, você pode colocar, beleza? E aí, a dica é, no próximo parágrafo, ou seja, no terceiro parágrafo, você vai trazer, então, a argumentação jurídica da Lei de Registros Públicos, o artigo 56 e o artigo 57, joia? Então, no terceiro parágrafo, você traz esta... Todo mundo no mudo, deixa eu fechar aqui. Você traz, então, a argumentação jurídica do 56 e do 57. Lembrando que a argumentação jurídica não é copiar o texto da lei, é demonstrar o cabimento do texto da lei ao caso em específico. Para quem viu aquele vídeo dos fatos lá que eu gravei, quem não viu, né, não deixa de ver que aquele vídeo é interessante, que ele explica fazer os fatos. Eu vou tentar até sexta-feira gravar um vídeo só sobre argumentação jurídica, que aí eu posso dedicar isso, fica mais fácil de explicar como argumentar, algumas dicas, tá? Então, assim, até sexta eu conseguir, eu mando lá para vocês essa parte da argumentação jurídica para tentar ajudar um pouco mais vocês, que eu tenho visto que a dificuldade do pessoal tem sido na argumentação jurídica, joia? Lembrando que para você discutir uma lei, você tem que conhecer a lei. Então, você tem que saber do que você está falando para poder argumentar, joia? Alguns macetes deste tópico da fundamentação é falar o cabimento do que você está dizendo, que é cabível a retificação, uma vez que ele completou a maioridade civil, encontra-se dentro do prazo decadencial do artigo 47, joia? Este é um macete. Você fala, do artigo 56. O prazo decadencial está no 56. Você falar que está dentro do prazo decadencial, que ele é parte legítima a promover esta ação judicial. Então, isso é a argumentação jurídica. Aí, no final, você coloca nos termos do artigo 56 da Lei 6015 de 73. Primeiro você argumenta, depois você só coloca nos termos de tal artigo, conforme tal artigo. É assim que argumenta. Joia? E, por fim, então, o último parágrafo, que no mínimo vai ser o quarto parágrafo, será o pré-pedido ou conclusão. O pré-pedido ou conclusão aqui, você vai pedir a procedência da ação, né, ou do pedido de retificação do registro civil, joia? Alterando o prenome do autor para. E aí, olha só, vou colocar aqui só reticências. Você colocar alterando o nome do autor para,
E aí você coloca assim, ó, primeiro o risquinho de baixo, depois você coloca Santos da Costa. Porque ele só não pode alterar o prenome, então você coloca assim. E o caso, infelizmente, por culpa minha, não trouxe o nome que ele tem vontade de ser chamado, tá? Então, como eu não trouxe o nome, você não pode inventar um nome, você vai colocar lá, então, a procedência da ação ou a procedência do pedido da retificação do registro civil, alterando o nome do autor para, e coloca risquinho e o sobrenome dele, Santos da Costa, vírgula. Expedindo o mandado de averbação junto ao cartório de registro civil para que seja feita a respectiva retificação. Este ficaria o pré-pedido aqui, joia? Na hora que eu for fazer ali o pedido completo lá no dentro dos pedidos, eu faço ele escrevendo, que aí fica completinho ali, tá? Joia? E aí, esse tópico, então, só vai ter, desculpa, o tópico do direito só vai ter a retificação do registro civil, e é essa a argumentação, não foge disso. É uma peça simples. Sabe por quê? Se fosse se ele já tivesse completado a maioridade civil, passado então 1 ano para alteração, e aí ele tivesse um nome que causasse constrangimento para ele, eu ia ter que argumentar muito mais para que aquele nome causa constrangimento, etc. Então, neste tópico, é um procedimento administrativo que acabou indo para a via judicial, porque o cartorário negou o pedido dele. Joia? Próximo, então, tópico. Olha que pecinha pequena. Dos pedidos. Diante do exposto, requer vamos tirar. Opa. Vamos tirar isso daqui. Vamos lá. Primeiro pedido, o recebimento, né? Em todos os seus termos e documentos anexos. Então, o primeiro pedido é o recebimento da presente inicial em todos os seus termos e documentos anexos. Se eu tentar jogar essa tela um pouquinho para o canto aqui, deixa eu ampliar ela, que eu acho que eu acho que cabe mais. Beleza. Segundo, olha só, não tem justiça gratuita, não tem audiência e conciliação, não tem tutela de urgência, não tem inversão do ônus da prova. Então, o segundo é propriamente dito um requisito dessa demanda. Então, nós vamos pedir a intimação do representante do Ministério. Gente, eu vou colocar MP, lembrando que não pode abreviar, tá? É só para caber todos os pedidos aqui. Ah, não coube. Não adiantou nada lá. Então, a intimação do representante do Ministério Público para que manifeste no feito sob pena de nulidade. Ok? Não cabe. Próximo. Olha só. O próximo daqui é a própria procedência. Então, a procedência do pedido, vírgula. Alterando o nome, né? Porque senão qualquer turno. Vírgula. Expedição do mandado. Apareceu uma tela aqui que eu não consigo sair. Acho que eu estou ouvindo um microfone aberto e olha que eu estou sem fone, hein? Eu não estou conseguindo sair. Eu não estou conseguindo sair. Que seja averbado. Pode que seja averbado. Beleza, ó. Então, a procedência do pedido
alterando o nome do autor para Risquinho dos Santos Costa, com a consequente expedição do mandado ao cartório de registro civil para que seja averbado a alteração. Joia? E aí eu tenho uma pergunta. Qual é o melhor pedido da peça? A condenação em custos e honorários. Só que contra quem que você vai pedir? Quem vai pagar? Então, gente, infelizmente não tem. Olha que peça triste. Não tem a sucumbência nessa peça. Joia? Então, o próximo pedido é que todas as intimações e demais notificações ocorram em nome do advogado constituído, vírgula, sob pena de nulidade. Fechei os pedidos. Joia? Então, nós temos 4 pedidos nessa peça. Feito isso, o pedido de produção de prova. Pedido de produção de prova genérica. E depois, pedido de produção de prova específico. Gente, olha só. Nesta peça, tem requerido? Não. Só que olha que bacana. Esta ação é uma das poucas ações que você vai pedir o depoimento pessoal do autor. Sabe por que você vai pedir o depoimento pessoal do autor? Porque ele tem que ser ouvido. E aí não tem o réu para poder pedir a oitiva do autor. Então você que vai ter que pedir a oitiva do autor, certo? Outra prova que é fundamental nesta peça. Oitiva de testemunhas. Deixa eu ver se está todos os microfones no mudo, eu estou escutando barulho, deve ser vozes na minha cabeça. Oitiva de testemunhas. Só que olha só, nós vamos fazer essa peça hoje trazendo o rol de testemunhas para ficar diferente, tá? Cujo rol segue anexo. Nós geralmente colocamos, então, que será apresentado em momento oportuno ou oitiva de testemunha apenas. Hoje nós vamos colocar cujo rol segue anexo, para a gente aprender como é que coloca rol de testemunha na petição inicial. Joia? Então, desejo aprovar o alegado através de todos os meios admitidos em direito, em especial depoimento pessoal do autor. Lembra que essa é uma exceção. Oitiva de testemunhas, cujo rol segue anexo. Joia? Outra prova. Juntada de documentos. Esta prova, inclusive, é uma das mais chatinhas nessa ação. Depois de promover essa ação, vai ter que juntar certidão negativa dele, dizendo que ele não deve para ninguém, que não responde processo criminal, senão se ele altera o nome, né, ele poderia ficar isento, então, das responsabilidades do nome antigo. Então, isso é feito depois, tá? Fazendo isso, fechamento das provas. Assim como qualquer outra prova, para melhor elucidar o feito. Joia? Fiz isso daqui. Fechamento clássico, não, calma. Vamos lá. É fechamento clássico, né, da inicial. Valor da causa. Gente, qual é o valor da causa de uma inicial de retificação de registro civil? Olha, de acordo com o artigo 292 do CPC, o valor da causa deve corresponder, então, ao que ele vai receber nessa ação. Só que o nome não tem preço, gente. Então, olha só, nestas ações, assim como o mandado de segurança, outras demandas, que a gente não tem como calcular o valor da causa, nós vamos colocar um salário mínimo. Lembrando que o valor da causa deve ser centralizadinho, para ficar bem bonitinho, né? Joia? Então, ó, vou apagar aqui para cima e vou colocar só a prova para baixo, senão não vai caber tudo aqui. Joia? Fiz isso daqui, agora sim. Nesses termos, pede deferimento.
Lembrando que isso tudo é caixa alta e centralizadinho, não é isso? Cidade barra UF data. Aquele risquinho bonitinho. Opa, não saiu bonitinho não, saiu feinho. Aquele risco bonitinho para colocar a sua assinatura daqui uns dias. Nome do advogado. OAB barra número. Fechamento clássico de peça. Observou então que nós fechamos aqui a nossa petição inicial, não fechamos? Só que eu coloquei lá em cima, ó, oitiva de testemunhas cujo rol segue anexo. O que eu faço? Vim aqui, pulei uma linha e vou escrever, ó, rol de testemunhas. Em caixa alta mesmo, tá? Então, ó, vou pular mais, vou cortar mais um pedacinho aqui para caber tudo. Vocês vão ver com calma lá no vídeo. Rol de testemunhas. Você escreve nome nome completo da testemunha 1, vírgula. Pronto. Você vai colocar nome completo da testemunha 1, inscrição no CPF e endereço completo. Fez isso daqui. Professor, pode pular linha ou pode ser de baixo? Depende do espaço que você tiver na folha, tá? Se você tiver mais espaço na folha, você pula uma linha entre eles. Se não tiver espaço, você coloca um debaixo do outro, tá? Então vai depender de quanto espaço você tem aí para poder fazer sua petição, para você não ter que pular para uma outra folha. Joia? Então é assim que é feito, ó. Assim que nós colocamos o rol de testemunha, depois da assinatura de advogado. Porque a gente disse que o rol de testemunha segue anexo. Anexo é o depois da assinatura do advogado, que antes é a petição, depois são os anexos. Joia? Então é só fazer assim para colocar o rol de testemunhas. Beleza, moçada? Ó, vou fechar o compartilhamento da minha telinha. Vou colocar o rostinho de vocês. Vou deixar o chat aberto. E também vou abrir o microfone. Agora, opa, eu vou abrir todos os microfones, aí quem não quiser falar agora, só deixar fechado por causa dos barulhos, né? Professor? Pode falar. Professor, o rol de testemunhas, ele é todo caixa alta? A palavra rol de testemunha, sim. E não tem espaço não, né? É na margem, né? Espera aí, eu não estou ouvindo. Deixa eu só colocar mudo para todo mundo. E agora abre o seu áudio, Wilson, vê se vai dar certo. Aí eu libero por aqui. Ó. Pronto. Eu não ouvi a segunda parte, estava muito barulho. Esse rol de testemunhas, você falou que é caixa alta, ele tem um parágrafo ou é alinhado? Ele é alinhado à esquerda, ele não tem aquele parágrafo que a gente coloca, não. Ele é como se fosse um tópico, mas não tem número. E aí eu pulo. Aí pulou a linha? Isso. Se eu tiver espaço, eu pulo uma linha do título antes do nome da completa testemunha 1. Se eu não tiver espaço, aí eu condenso isso, coloco um debaixo do outro. Beleza, obrigadão. Joia? Joia. Fique à vontade, moçada. O fechamento do tópico dos fatos, sim, é um texto padrão, José. É assim, ó. Não havendo outra maneira, busca a prestação jurisdicional. Esse é aquele fechamento clichê. Joia? Não havendo outra maneira, busca a prestação jurisdicional. Lembrando que ele é feito num parágrafo, tá? Ele é feito num parágrafo sozinho. É o último parágrafo dos fatos.
Não. O título, a pergunta da Edinalva, se entre o tópico 2 direitos, que seria o tópico 2, e o tópico 2.1 da retificação do registro civil tem que ter argumentação? Não. A argumentação jurídica vai dentro do próprio tópico jurídico. Então, eu coloquei lá 2 dos direitos, logo na linha de baixo já coloco 2.1 da retificação do registro civil. E ali dentro, então, eu vou colocar a fundamentação do tópico. Joia? A argumentação jurídica, propriamente dito, né? Ah, eu deixei o microfone no mudo, né, gente? Desculpa. Agora que eu vi que tá no mudo, é porque fica um monte de barulho. Viu? Moçada, vocês têm mais dúvidas? Gente, ó, então, novamente, Professor, pode falar, eu não sei quem está falando, Aline. professor, assim, essa questão da retificação do registro civil é o mesmo que ocorre na mudança de gêneros lá? Nossa, tá dando muito eco aqui, deixa eu colocar no mudo, pessoal. Olha só, o procedimento, ele é parecido. Por que eu tô falando que ele é parecido? Porque, muito embora a gente use a mesma legislação, mas a argumentação jurídica é diferente. Então, é uma peça que pode ser aproveitada para isso, mas o tópico da fundamentação ele muda completamente, porque aí eu vou ter que basear muito mais na dignidade da pessoa humana, eu vou ter que colocar o caput do artigo 5º, que é a questão da igualdade de isonomia. Então, a argumentação, a parte jurídica, ela vai fugir um pouquinho da fundamentação desta peça. Porque essa daqui, como eu disse, é quase um procedimento jurídico, um procedimento administrativo que você está fazendo na via judicial, porque ele poderia ser feito até com uma petição simples, direto lá com o cartorário. E aí, por que eu ter colocado essa informação que o oficial registrador negou? Porque senão, nós estaríamos aqui fazendo tipo uma petição muito simples, só para pedir para mudar. E aí a gente não ia fazer uma ação, entendeu? Mas, em regra, quando ocorre dentro desse prazo, dos 18 até os 19 anos, é um procedimento até bem rápido. Não é um procedimento difícil, não. Ele pode ser feito na via extrajudicial, José, mas no caso já negou, né? Como ele negou, agora é só via judicial. Professor, Pode falar. o advogado poderia acompanhar ele lá no cartório de novo e pedir para fazer a argumentação oral lá e pedir para retificar? Então, caberia quase sendo um recurso, né, junto ao cartório. Assim, ó, agora discutindo a prática real e não a prática teórica, né? Na prática real, o que poderia ser feito era uma reclamação junto à ouvidoria do Tribunal de Justiça do respectivo Estado, e aí eu acho que ele ia reconsiderar a sua decisão. Na prática, seria assim, seria um procedimento, então, de fazer uma reclamação na ouvidoria do tribunal do qual aquele cartório está vinculado, né? Joia? Moçada, ó, então eu vou encerrar o vídeo para ele não ficar muito grande, tá? Novamente, me coloco à disposição de vocês, pode mandar pergunta no nosso grupo. Depois eu vou passar para vocês a questão da avaliação direitinha, para vocês não ficarem ficando preocupados por enquanto, mas pode ficar tranquilo. Principalmente na nossa N1, que nós não tivemos a oportunidade de fazer a prova, né? Então, a avaliação será o cômputo das atividades todas que nós fizemos. Então, até aqueles 3 pontos que nós teríamos de uma avaliação vai ser diluído nas atividades. Então, pode ficar tranquilo quanto a isso, tá? Então, é só para poder antecipar um pouco. Pode ficar tranquilo. Igual eu falei, eu quero muito mais que vocês entendam, aprendam a fazer isso, porque esse semestre, com essas questões atípicas aí, me causam muito, né, pavor, mas eu tenho preocupação que vocês aprendam, para vocês não chegarem no próximo semestre sem saber o que fazer. Então, eu falo que, na minha parte, eu me dedico aí a tentar ensinar o máximo que eu conseguir para vocês,
para poder lograr o objetivo. Gente, não. Para lograr o objetivo, então, com êxito nessa daí, até melhor que se fosse pessoalmente, tá, moçada? Então, agradeço novamente. Fala aí que eu estou vendo rostinhos de vocês aqui, são os mesmos rostinhos. Fico feliz de saber que vocês estão levando a sério, não estão deixando a peteca cair, tá? É isso mesmo. Para mim, vocês estão de parabéns aí. Joia, moçada? Então, ó, um abraço, boa semana para vocês, fiquem bem. Joia? Até mais.